Olá, boa noite. Já estamos ao vivo. Essa é mais uma live da ABCCH. Hoje nosso entrevistado é o Léo Rauscher, que vai falar um pouco sobre doma, iniciação, horsemanship. Vamos ver se ele já está online. Lembrando que as perguntas poderão ser enviadas, né, ao longo da live para a gente poder colocar. Por enquanto não temos o Léo aqui. Para a gente poder conversar com ele, né? E eu vou fazer uma breve apresentação e depois vocês vão poder interagir com o Léo. Vamos arrumar aqui. Oi, Léo, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? É um prazer te receber nessa live da BCCH, né? Que a gente escolheu um tema bastante curioso, né? E bastante abrangente, que fala um pouco sobre doma, iniciação, do cavalo atleta, horsemanship. Eu Exatamente. queria, enquanto a gente espera as pessoas entrarem, que você se apresentasse um pouco, né? Que você tem uma formação bastante interessante. Você é graduado em gestão de equinocultura. Conta um pouco pra gente como foi essa sua formação e como que você chegou nesse meio do cavalo, né, no hipismo. Eu primeiro queria agradecer, né, o convite, agradecer a Beth Perego, a Juliana, você, toda a BCCC e dizer que para mim é uma honra poder estar aqui. Eu acho que vocês aí do Brasil me chamarem para participar, eu acho que eu fico bem feliz que, que, que o pessoal escute de mim e me convide para isso aí. Eu comecei a minha história. Eu comecei, eu era moleque na fazenda do meu avô e sempre teve cavalo de fazenda lá e eu eu adorava, ia todo fim de semana para lá, né? E comecei depois quando tinha uns 14 anos, fiz um curso de doma com cavalo quarto de milha e sempre mais nessa área do cavalo quarto de milha. Depois de um tempo fui morar em Sorocaba e fiz o curso de gestão e equinocultura. E nisso eu já domava, quando era moleque já pegava alguns cavalos da fazenda, ia domando, ia fazendo. E comecei no hipismo porque uma professora do curso de gestão e equinocultura, a Cláudia Lechonsky, me apresentou o Zé Boeri. Eu não, Uhum. eu não conhecia cavalo de hipismo, nunca tinha visto. Via o pessoal de culote na faculdade, mas não me interessava muito. E quando eu comecei a trabalhar com cavalo de salto, eu vi que foi uma reviravolta na minha vida. Um mercado completamente diferente. Nos ranchos de quarto de milha que eu trabalhava, sempre o treinador era o gerente, era o cara que fazia tudo, era sempre aquele cara multitarefa, né? E quando eu fui no esquema da Genetic Jump, eu vi que foi uma coisa muito mais profissional. Cada um lá tinha sua função, né? O comércio estava muito presente, a coisa no hipismo me agradou muito, porque eu era tratado como profissional. A pessoa não queria ver como eu fazia, mas eles não queriam saber como eu ia fazer, mas eles queriam ver depois o resultado. Então, eu nunca tinha sido tratado dessa forma, fiquei encantado com isso, né? Eu estava começando, um cara que tinha domado alguns cavalos e tudo, e, e essa oportunidade aí, para mim, foi tudo. Depois do dia que eu entrei lá, eu lembro que foi o dia do meu aniversário, em 2012. Foi a primeira vez que eu vi um BH, a primeira vez que eu encostei num BH. E depois disso, nunca mais parei de trabalhar cavalo de salto. Sempre, desde então, cavalo de salto sempre. Depois que saí do Genetic Jump, lá no Genetic Jump conheci a Tereza Torinho. E depois que saí de lá, a gente começou a trabalhar junto. Com ela e com o Alexandre Gadelha, aprendi um monte de coisa de comércio, de formação. Eles sempre fazendo os potros, né? Não só a parte da doma mais, mas também entendendo como que faz o cavalo domado virar um cavalo de esporte, né? Isso aí tudo eu aprendi com eles. E porque lá no Zé Buério, lá no Genet Jump, eu ficava
eu fazia a doma e já entregava para eles e não participava muito da continuidade do processo, né? Às vezes eu olhava os meus potros, olhava e falava, pô, tá legal, ou, puta, o que eles estão fazendo com meus potros? Ai, meu Deus, eu ficava todo apreensivo. Tipo, eles já estão saltando, eu era todo ciumento, sabe? E, Uhum. e, e depois, com o esquema da Tereza, eu conseguia participar de todo o processo. Então foi muito legal. Os cavalos ficavam comigo lá no Aras Jaú. Então quem montava eles de segunda a sexta era eu. Eles iam uma vez por semana, uma vez cada 2 semanas, saltar, fazer isso. Isso foi muito bom para os cavalos, porque por eles não estarem com alguém que era do hipismo, né, eles tinham muita vida de cavalo, né? Os potros de 4, de 5 anos, né? Ela doma um pouco tarde, às vezes com 5. Uhum. Então os cavalos na maior parte do tempo tinham uma vida de cavalo de fazenda, quase, porque eu saía para passear, abria a porteira, fechava a porteira, fazia aquilo que eu sabia fazer, né? Não sabia saltar e claro que às vezes passava uma varinha ali e tudo, dava uns saltinhos, mas nunca fazia nenhum treino focado no salto, nada disso. Fazia mais pra eu aprender. E quando eles iam lá, eles me colocavam para saltar também, os cavalos, às vezes, e foi aí que eu fui aprendendo. E isso fazia toda a diferença. Quando os cavalos chegavam lá na Santa Amaro para pular a primeira copinha, já era outra coisa, né? Eles, eles eu acho que o legal do cavalo de fazenda, eles tinham vida de cavalo de fazenda, né? Eu saía para caminhar, abria uma porteira, entrava no piquete, galopava no piquete, saía, ia para lá, ia para cá, ia para pista, ia para outra pista. Não era muito aquele treino de trabalho de plano, até porque eu também não era nenhum craque no dressagem, nem nada. E nem muito menos no salto, né? Então o que eu fazia era ter cavalo manso. Meus cavalos eram mansos. Eu ficava horas lá com eles. Eu fazia de tudo com eles. Punha minha capa, tinha uma capa de chuva de, de fazendeiro, assim, de uma capa coqueiro que o caipira fala. E eu colocava essas capas neles. Eu punha um laço amarrado na sela. Sempre domei com sela de corte de milha, né? E o negócio do cavalo de fazenda, o interessante do cavalo de fazenda, muitas vezes a gente vê cavalos que viraram um cavalo de criança, né? E quando a gente quer achar um cavalo de criança, a gente muitas vezes vai numa fazenda, né? A gente sempre tem, né? O cavalo porque o que acontece? Eles, eles trabalham a maior parte do tempo, né, fazendo coisas que são muito fáceis de fazer, que é andar para frente, é trotar num corredor. Então, a vida deles é sempre mais de 70% do tempo eles estão numa zona de clareza mental, né? Então, o cavalo de fazenda, ele anda no corredor, ele trota, 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 ou caminha, caminha 1 hora, aí entra no pasto, corre, laça uma novilha, laça uma bezerra e tudo. Então, essa parte do ir lá, laçar e tudo seria o esporte, né? Então, a hora que o sangue esquenta, a confusão, talvez, a hora que ele vai ficar confuso, o que esse cara quer, quer que vira para cá, quer que vira para lá. Mas quando isso passa, ele volta para o corredor, ele caminha, 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 caminha. Então, ele sempre volta à calma, sempre volta à clareza, sempre volta. Então, ele trabalha sempre, a maior parte do tempo, nessa zona de clareza mental, né? Por isso que eles ficam com uma base tão sólida E que é muito importante, né, Léo? Essa cabeça boa, essa clareza mental que você diz, ela serve para a carreira inteira, né? Então, ela Exato, começando assim, ela segue a vida inteira com uma estabilidade mental, né? Para enfrentar os problemas com mais clareza mesmo, né? exatamente. É, pode falar. Léo, eu queria saber assim, ó, o que que você considera um cavalo bem domado, né? Para as pessoas que a gente está no meio hípico, então às vezes o cavalo já chega domado e a gente não sabe assim o que é um cavalo bem domado, como ele deve se comportar. Então, vamos começar. A gente entra no nosso pavilhão de cocheiras, a gente abre a porta de cocheira, a gente tem que conseguir pegar o cavalo. A gente tem que conseguir pôr o cabresto no cavalo, né? Isso tudo é básico. Mas o que também é básico, né, para mim,
mas talvez não seja básico para a maior parte das pessoas, né? É quando eu vou pegar esse cavalo, eu peço para ele baixar a cabeça, né? Como eu tenho um professor que falava, é como ensinar a criança a pôr a meia, não pode fazer o pé mole, sabe? Então eu peço para o cavalo colocar a mesma cabeça no cabresto, né? Já aprender a baixar essa cabeça. Vira uma rotina, uma vira uma coisa do dia a dia para ele, Dia a dia. né? Já baixar essa cabeça para eu colocar o cabresto. Então, não estou falando que todo cavalo precisa fazer isso, mas vou falar o que eu acho que é um cavalo domado e vou falar um pouco o que eu faço com os meus, o que é normal para mim, que talvez não seja normal para a maior parte das pessoas, né? Tá. Então, eu entro lá, eu quero conseguir pegar esse cavalo, né? Eu quero tirar ele da cocheira e quero que ele respeite o meu espaço andando no cabresto atrás de mim, né? Não me atropele e não fique muito para trás. Então, sempre tem os dois extremos, né, no cavalo, no mundo do cavalo. Tem aquele cavalo que vai ficar lá atrás, que não quer andar, tem aquele cavalo que quer te arrastar. A gente sempre procura o meio, né? Acho que talvez vou falar isso muitas vezes aqui. Sempre procurar o meio, né? Então, eu quero um cavalo que respeite o meu espaço, não quero um cavalo que queira me atropelar, mas também não quero um cavalo que fique lá atrás, andando muito devagar, que eu tenho que muita gente arrasta o cavalo, faz pressão no cabo enquanto tá andando. Eu quero conseguir amarrar esse cavalo numa argola, que seja na parede, né, num lugar seguro, mas conseguir amarrar esse cavalo, né? Quero colocar a sela, quero que ele fique quieto com a sela, né? Quero que ele fique parado na hora de colocar a sela. Quero que quando ele esteja amarrado, ele tenha mobilidade, ele consiga mexer a garupa para um lado, mexer a garupa para o outro, consiga se movimentar um pouco. E é conseguindo se movimentar que ele vai querer não se movimentar, que ele vai querer ficar parado, né? Muitas vezes, a gente tem um cavalo que é inquieto quando está amarrado, e você vai pedir para ele se mexer, pedir para ele mexer a garupa para um lado para o outro, e ele não consegue. Então, é justamente essa coisa de conseguir se movimentar estando amarrado que faz eles quererem ficar parados. Então, eu quero ter um cavalo que fique parado quando está amarrado, né? Quero ter um cavalo que fique parado para pôr a sela. Quero sair com esse cavalo, né? Quero que ele não esteja embuchado, né? Entre aspas, que a gente fala. Na hora que eu for montar, quero conseguir montar ele, talvez sem fazer um trabalho de chão. Pode ser, mas existe muito cavalo domado que eu preciso fazer um trabalho de chão e não é por isso que ele não está domado, né? Se precisar fazer, eu vou fazer. Então, eu quero um cavalo que tenha o mínimo possível de trabalho de chão, que eu consiga fazer uma guia, que ele consiga parar, que ele consiga sair para um lado, consiga sair para o outro, que ele não saia correndo, que ele consiga sair para um lado ao passo, para o outro lado ao passo, que eu consiga fazer um círculo pequeno na guia e consiga agradar ele com o meu chicote enquanto ele está caminhando em volta de mim, né? Um cavalo que não tenha medo do meu chicote, mas também um cavalo que seja sensível ao meu chicote se eu precisar usar, que ele vai para frente, não um cavalo que está sempre para trás da perna, que não cede a pressão, né? Então eu quero um cavalo que tenha o mínimo de trabalho de chão, um cavalo que me deixe encostar nele. Quero um cavalo que me deixe pegar nos pés, quero um cavalo que fique tranquilo na hora de ferrar, que fique tranquilo na hora de ferrar, estando amarrado às vezes, né? E depois disso montado, eu quero um cavalo que ande para frente, para trás, para um lado e para o outro. Quero um cavalo que saiba voltar à calma, né? Não é que o cavalo domado não assusta, o cavalo domado assusta. Um cavalo de escolinha pode assustar, né? O cavalo estranha ambiente, estranha situações. Mas eu quero um cavalo que saiba voltar à calma. Muito cavalo se assusta e aí o sangue esquenta. Aí ele começa, né? Ou o cavalo começa a saltar e o sangue esquenta. Ele não caminha mais, né? Depois você dá 2, 3 saltos, você já não consegue mais caminhar ele de rédea solta. Então eu quero um cavalo que consiga voltar à calma. Conseguir voltar à calma é muito importante. E é isso. E aí, eu tendo um cavalo... Eu tinha um senhorzinho que, quando eu comecei a domar, ele me deu muita ajuda. Na época que eu ainda morava em Uberlândia, que eu só curtia cavalo, né? Não era profissional. E ele falava assim, cavalo domado são 1000 quilômetros rodados. Então, o cavalo domado é isso.
Tem muito cavalo que salta prova que não está domado, tem cavalo que está domado e, e, e não está no esporte. Então, é isso. Quilometragem, É né? a rodagem, né? É muito importante. Saber voltar a calma é muito importante. Léo, você, além de fazer a doma, você faz iniciação, né, nessa carreira esportiva. E Uhum. você hoje trabalha também ajudando muito proprietário e criador a lidar com alguma dificuldade, né, talvez de alguma coisa que ficou para trás. Quais são os problemas mais recorrentes que você encontra hoje nesse serviço que você presta de ajuda ao proprietário? Então, sem, o, o, mundo do, o mundo do esporte faz com que tudo seja muito corrido, né? Aí no Brasil e aqui na Europa, muito mais. Então, se no Brasil tem muita pressão para pôr o cavalo no concurso, para levar o cavalo para a prova, aqui na Europa é mais ainda, né? Muita gente começa... Muita gente já começando assim, do 3 anos para cima, né? Então, começando pelo cavalo mais novo, muita gente já me liga porque não está conseguindo montar. Ou já colocou a sela, tudo. Na hora que vai pôr a perna, o cavalo sai para frente, não consegue montar, dá coice, etc. Então, isso aí é uma das coisas, né? Mais para frente, o cavalo já está montado, né? O cavalo já tem ali 3, 4, 5 meses de sela e se assusta, e tem muito cavalo com medo dos outros cavalos na pista. Tem muito cavalo que não volta calma, não se acalma, tá sempre muito quente. Tem muito cavalo que não quer entrar na pista, não quer entrar nos lugares, está empina ou A não tem. cua, nos cantos, né? Exato. E agora eu estou ajudando uma moça que salta as provas de 5 estrelas aqui. Ela tem um cavalo já de 9 anos e o cavalo é muito quente, então ela é super cavaleira, ela consegue entrar, fazer 0 no 1,45 m, mas se alguém vai na casa dela e experimenta o cavalo, não gosta, não compra, porque é muito quente, a pessoa não consegue galopar. Ela caminha, trota, na hora que vai galopar, ele se esquenta o sangue, começa a quicar, parado, não vai, se puser mão ele para, se não soltar ele corre, e é isso, desde o começo até o fim, a história o cavalo não está entendendo, as pessoas me chamam porque o cavalo ou tá com medo da pessoa, ou porque o cavalo não respeita a pessoa, muitas vezes um mix disso tudo, né? Então são um pouco, de novo, os dois extremos, né? Temos que achar o meio da história, né? E, Léo, você já fez esse trabalho aqui no Brasil, né, de iniciação e doma, e hoje já faz algum tempo, né, que você trabalha na Europa. Você sabe me dizer, você consegue perceber algum tipo de diferença na doma feita na Europa e do Brasil, ou não existe nenhuma diferença? Aqui, aqui, acho que a primeira diferença é um pouco na cultura, né? Aqui, eles têm uma cultura forte de cavalo, mas eu acho que eles não têm essa coisa tanto do... Eu não sei se... Aqui onde eu moro não tem essa, essa coisa essa coisa caipira que tem um pouco no Brasil. Querendo ou não, a gente tem uma influência do cavalo de trabalho. Todo mundo, mesmo quem está no hipismo, a gente sempre está buscando de fora, né? Mas todo lugar que a gente vai tem essa, essa influência do cavalo de trabalho. E aqui não tem. Então, o cavalo do Brasil muitas vezes sabe ficar amarrado. Aqui eles não têm eles têm um pouco mais de dificuldade para ficar amarrado, né? Aqui sempre, quando se amarra um cavalo, o sistema é aquele de cross-tie. Então, para quem entende um pouco mais de parte de doma, de horsemanship, quando você vai no Brasil, os cavalos, na maioria das vezes, tem argolas na parede, tem os palanques onde amarram os cavalos para secar. Aqui isso não existe muito.
você amarrar um cavalo no palanque e deixar ele secando, muitas vezes o cara vai achar que você é meio doido, né? Aqui pega-se o cavalo, coloca na cross tie, e em 20 minutos, se precisar, liga o aquecedor para ele secar o mais rápido possível e ele volta para a cocheira, né? O cavalo que entra num caminhão no Brasil, ele viaja 2, 3, 4 horas na primeira viagem de caminhão da vida dele, né? Aqui ele viaja 15 minutos para a primeira provinha perto de casa. Então ele entra no caminhão aqui na Europa com energia e sai do caminhão com energia. Então vamos falar, você coloca um potro no caminhão, ele começa a bater a mão, tipo, oh, me tira daqui, né? Ele chega dali 10 minutos no destino dele, ele ainda tá batendo a mão, me tira daqui, e a gente tira ele. Então aqui é um desafio a mais, né? No Brasil não, a primeira viagem de caminhão ele já chega cansado. Quanto mais agitado ele tiver, mais cansado ele vai chegar. E mais relaxado ele vai chegar, porque ele cansa e tipo assim, na próxima viagem ele vai falar, é melhor já eu relaxar, porque a viagem é longa, sabe? Então, tudo conspira um pouco aqui para o cavalo ser um pouco mais ansioso, para o cavalo ser um pouco mais quente, para o cavalo ser um pouco... E é isso. É o próprio espaço, fazendas pequenas, que não, às vezes não tem muito exterior para fazer, né? Não tem muito piquete. Então, essa é uma... Tô falando só dos defeitos, né? Não dos defeitos, mas das dificuldades que eu enfrento um pouco aqui, né? Mas tem muitas outras qualidades no esporte, isso aí todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece porque todo mundo busca e traz para cá. Estou falando um pouco o outro lado porque que é o lado que ninguém fala, mas tem milhares de coisas que aqui tá muito à frente. Isso eu não vou nem falar porque todo mundo já sabe. E o que o cavalo precisa, o que ele precisa ter para ele estar bem mentalmente? E como que o proprietário pode ajudar ele estar com essa mente tranquila e em paz? A gente teve uma pergunta agora durante a live falando assim, mas os cavalos de salto geralmente têm o sangue quente, né? Uhum. Então também entra um pouco nessa pergunta, como que a gente faz para lidar com esse sangue quente e Uhum. manter a paz do cavalo e o espírito mental dele em ordem para a gente conseguir fazer esse trabalho gradativo, né? E não apurar ele. Sim, eu acho que assim, um bom horsemanship, né? Horsemanship é relação homem e cavalo. Para você ter uma boa relação entre o ser humano e o cavalo, né, começa pelo conhecimento. Conhecer o animal que você está trabalhando. O básico do básico é o cavalo ter espaço, poder sair, ir para um piquete. Né? Primeiro eu vou falar o que é obrigatório, depois eu vou falar um pouco da parte de treinamento e horsemanship. Mas é o cavalo poder sair, ir para um piquete, né? Porque ele passa 1 hora por dia com a pessoa, né? E as outras 23 horas? Então vamos falar primeiro dessas 23 horas, né? Ele tem que ter piquete, ele tem que estar numa cocheira onde ele consiga ver os amigos dele, né? Que ele consiga interagir com outros cavalos. Ele precisa ter verde para comer, né? Ter o que fazer quando está na cocheira, ter verde o dia inteiro, ter, né? Aqui uma vantagem, uma coisa que é muito legal na Europa, né? As cocheiras aí são de serragem, né? E aqui são de palha. Então, mesmo que o feno acabe, eles estão sempre ali beliscando aquela palha, né? Uma palha de trigo. E isso é muito bom para os cavalos. Muita gente quando se coloca um cavalo novo numa cocheira de serragem aqui na Europa, o dono pode ficar muito zangado com a gente. Pode falar, o que é isso? O cavalo novo tem que ficar na palha, né? É cultural deles aqui e é uma coisa importantíssima e ajuda muito. Então, e o cavalo de concurso, já saltando prova grande, tudo, às vezes não pode ficar barrigudo, quando já se conhece o cavalo, muitos também ficam na palha, né? Mas quando já se conhece o cavalo, a maioria já fica na serragem, porque também já fica na serragem durante o concurso, que é a maior parte do tempo deles, que é viajando. Mas, então, piquete, cocheira onde ele vê os outros, né? Feno e ter o que fazer, né? Então ele tem que estar melhor possível mentalmente, né? Cavalo 100% zen mentalmente é só na natureza. Os nossos sempre vão ter alguma coisinha, sabe? É que nem eu, por exemplo.
O Homem das Cavernas, acho que há não sei quantos anos atrás, ele não tremia a perna, ele não tinha ansiedade, nada disso. Se eu tiver que ficar sentado esperando alguma coisa, eu começo a balançar minha perna. Então é igual um cavalo. É igual um cavalo de cocheira, né? Então isso está acontecendo até com o ser humano, imagina com o cavalo de esporte, né? Então, retomando, para eu ter um cavalo que está comigo e que consegue estar bem mentalmente, eu tenho que ter controle, eu tenho que ter tudo isso que eu já falei, eu tenho que ter controle do corpo dele. Então eu vou falar de uma história que eu não falei. Muitas vezes a gente só pensa em engajar. A gente precisa de um cavalo, né, que esteja bem engajado, com o peso atrás, né? Estou falando uma parte mais mecânica da coisa, mas que tem tudo a ver com a parte mental, porque controlando o corpo a gente controla a mente. Então a gente só pensa em engajar. Eu preciso de um cavalo que esteja com o peso atrás, que esteja engajado, que esteja usando os posteriores, né? Eu preciso disso para o adestramento, eu preciso disso para um cavalo para saltar bem, mas ninguém fala muito de desengajar, né? Que é neutralizar o movimento, né? Não tem, para quem já tem uma familiaridade com isso, sabe o que eu estou falando. Então é quando você coloca o peso um pouco nos anteriores e consegue controlar os movimentos da garupa. Você neutraliza o movimento do cavalo. Por exemplo, eu tenho uma égua quente que está piafando, tá trotando, né, tá jogging ali, não consegue ir para o passo. Quando eu faço um movimento lateral, quando eu consigo controlar as partes dela, quando eu consigo controlar essa garupa dela, muitas vezes eu quebro esse trote, eu transformo esse trote num passo. Então, deixar a coisa, né, deixar o que eu quero fácil para ele e o que eu não quero difícil. Então, se você quer ficar aí trotando, eu não quero isso. Como é que eu vou fazer para deixar esse trotinho chato para você, né? Como eu vou deixar esse trotinho chato para o meu cavalo? Mais difícil do que já está, né? Então, como eu vou fazer esse cavalo valorizar o passo? Então, eu começo a fazer talvez um movimento falando mais de dressagem, que eu acho que é o que o público está mais acostumado, né? O dressagem clássico. Então, eu vou fazer um ceder a perna até ele pegar um passo. E aí eu alivio, solto a rédea e deixo que vai trotar, deixa trotar. Trotou, começo de novo, um ceder a perna até ele pegar um passo. Então, sempre que eu cruzo, né? Tá aqui, minhas mãos. Sempre que eu faço esses membros cruzarem, os da frente ou os de trás, ou os dois ao mesmo tempo, principalmente os de trás, que é onde está o motor, eu tiro a força dele, eu quebro o movimento dele. Ele está fazendo força, claro, para fazer esses movimentos, mas também eu estou desengajando, tirando um pouco a força dele. É como se o desengajar é tipo o ponto morto do carro, né? Quando ele realmente faz o movimento por cima dos anteriores, né? Ele está gastando energia, ele está ali rodando a garupa, mas ele não vai para lugar nenhum. Ele começa a falar, opa, por exemplo, um cavalo que não quer ficar parado, né? Eu solto a rédea, meu cavalo não quer ficar parado. Eu pego uma rédea, flexiono o pescoço dele, a garupa sai, eu fico ali, agarro um pouquinho, tranquilo, indo devagarzinho. Ele vai rodando essa garupa, ele vai, opa, tá chato rodar essa garupa, eu não tô indo para lugar nenhum, eu não tô saindo do lugar, eu tô gastando minha energia, né? Tá difícil para mim. De repente ele pensa em parar, eu solto tudo. Então tudo isso, todo esse controle do corpo do cavalo, né, é uma coisa que a gente aprende buscando conhecimento, indo atrás de alguém que trabalha com isso. E o Brasil, né, em relação à Europa, está muito mais avançado nesse aspecto. Você escuta muito mais o nome horsemanship no Brasil do que na Europa, né? Pelo menos no meio do hipismo. Então, tem que ir atrás desses caras aí, né? Quem quer ter uma relação melhor com o seu cavalo, vai atrás do Aloysio, vai atrás do Vaguinho, vai atrás do Matheus Moura, vai atrás de todos eles aí, que estão fazendo esse trabalho. E horsemanship não é só de sensibilização, porque tem muita gente que sacou e entendeu um pouco a história do horsemanship, o que é esse horsemanship natural e essa história toda aí. Mas tem muito cara da lona, muito cara da bandeira, da lona, sensibilização, mas que não, muitas vezes não está
não ainda não foi ter aula com quem realmente sabe. Não foi, tipo, procurar entender como fazer um cavalo se mexer com a lona. Não só um cavalo relaxar com a lona ou relaxar com a bandeira, mas como fazer essa bandeira transformar isso num movimento, como ter controle e segurança, como ter... como não entendeu ainda a história da mente do cavalo, né? E, Léo, hoje você deve ter passado já por várias referências, né? Mas hoje, se eu pudesse te falar, escolhe algumas das suas referências atuais. Quem que você poderia citar? Então, eu vou dizer um pouco como tudo isso, toda essa história do horsemanship veio, né? Tudo isso, todo esse negócio horsemanship natural veio de um cara que chamava Tom Dorrance, de um cara que chamava Ray Hunt, bem resumindo a história toda, né? Que são pessoas lá da Califórnia, dos Estados Unidos, e que conseguiram trazer isso pro público. Era uma coisa meio deles ali, né? Eu não sei detalhes muito, mas eles conseguiram trazer isso pro público. Esse Ray Hunt ficou famoso, tem livro e tudo, né? Aluno dele tem o Buck Brannaman, que muita gente conhece, que tem filme, etc. E deles vieram muitas pessoas. O grande, esses caras todos, gente de rancho, de fazenda, né? E depois disso, o Pat Parelli criou um sistema, colocou isso no step by step ali, passo a passo, isso ficou famoso pelo mundo. Todos esses caras têm que ser estudados por todo mundo que trabalha com cavalo, né? E estou vendo no Brasil que estão sendo cada vez mais. E acho muito bom isso, né? A gente conheceu o Doma Racional, Horsemanship, né? Muita gente como eu acho, né? Naquela reportagem do Globo Rural do Monte Roberts, né? Ele foi importantíssimo, trouxe para o mundo, acho, né? Mostrou isso para o mundo um pouco, né? E aí veio a história da Doma Racional. A Doma Racional, o que era? Tirar a sensibilidade do cavalo, de sensibilizar o cavalo, né? E aí eu tenho que falar também o que é de sensibilizar, né? O que é sensibilizar e desensibilizar. Mas tirar a sensibilidade do cavalo, colocar lona, o arreio embaixo da barriga, fazer tudo isso e depois começar a montar na história da Dama Racional não tinha muita referência, não tinha muito a história do trabalho montado, né? Não se ouvia falar um padrão da coisa do trabalho montado, né? Esse horsemanship natural já não é mais essa doma racional, que a gente tira toda a sensibilidade do cavalo, faz de tudo com ele, pega todas essas bolas, essas lonas e coloca nele, não sei o que, e tira e deixa ele insensível, né? A gente usa a sensibilidade dele a nosso favor. A gente deixa o cavalo sensível naquilo que a gente quer e insensível naquilo que a gente quer. Então, eu estava falando das minhas referências, mas eu vou falar um pouco dessa história da sensibilidade, de sensibilizar e dessensibilizar, porque talvez eu estou falando e muita gente não sabe. Então, sensibilizar é deixar o cavalo mais sensível em algum aspecto, né? Mais sensível a alguma coisa, algum estímulo, em alguma coisa. Dessensibilizar é deixar o cavalo menos sensível, né? Então, eu quero um cavalo sensível ou insensível? O que você quer, Rubem? Quero um cavalo mais não sensível. Um cavalo insensível, né? Então, peraí. Mudei o áudio aqui, tá ruim? Tá bom. Não, tá tudo bem. Então, na verdade, depende, a resposta é depende. Sensível aonde? Depende da hora. Claro. Sensível em quê? Né? Então, eu quero um cavalo que seja sensível ao bridão, que eu consiga pegar e ele responde, né? Mas também não sensível demais, que eu não consiga pôr mão direito e ele já trava ou qualquer coisa assim, né? Eu quero um cavalo que seja
insensível ao ferrador batendo com o martelo no casco dele, por exemplo. Ele não precisa se preocupar com isso. Ele tem que estar pensando em outra coisa enquanto o ferrador está lá, né? Insensível a isso, né? Eu quero um cavalo que seja insensível quando eu vou com a máquina de tosa na orelha dele. Eu quero um cavalo que seja sensível na hora que eu coloco a perna, ou na hora que eu peço recuo, né? Ou sensível aos obstáculos, né? Mas talvez sensível demais também atrapalhe, dependendo do cavalo que você quer e a função que você quer, né? Se é para um amador, né? Então, é isso. É conseguir deixar ele mais sensível em algumas coisas, mais insensível em outras. Então, voltando às minhas referências, né? Esses caras são os caras que a gente aprendeu que tem que estudar eles, né? Mas quem me ensinou que tem que estudar eles? Eu conheci esse mundo de horsemanship através da internet mesmo. Eu comecei a ver um cara que chamava Clinton Anderson e consegui baixar um monte de vídeo dele. E ele foi um cara que foi aluno do Pat Parelli, então ele colocou isso num sistema step by step, passo a passo ali, onde ficava tudo muito fácil, né? Mas também não é a resposta para tudo. Era muito fácil ali, para o cavalo que eu tinha no momento, né? Uma eguinha de fazenda e tudo, dava tudo certo. Se não desse certo, aumentava a pressão que dava certo, né? E era um pouco o sistema desse cara. Esse cara é um pouco controverso. Mas era horsemanship, era a história do Pat Parelli ali um pouco modificado. E depois disso, eu fui para São Paulo, fui fazer um curso com o Borba. O Borba, ele é o cara que mais estuda essa história no Brasil inteiro. Ele é o cara que conhece tudo desses caras antigos aí dos Estados Unidos e que é um cara que todo mundo tem que ir lá, tem que aproveitar ele. E o Borba já trabalhou com a Luciana Diniz também. Tem que... fora o Borba, aí vem a parte do pessoal do hipismo, né? Aprendi muito com todos que eu trabalhei, né? Agora, depois de vir para a Europa, conheci o Neco e também o cara do cavalo. O tipo de... Tem dois tipos de cliente, né? Aquele cliente que te manda o cavalo, te manda o dinheiro, põe o dinheiro na conta e quer resultado, mas não quer participar da história, entendeu? É um cliente difícil. O bom cliente, o cara que vai conseguir o melhor resultado, bom cliente porque ele vai conseguir o melhor resultado, é aquele cara que quer participar, né? Quer ver como está sendo feito, quer entender, porque depois ele tem que conseguir dar conta da história, né? E o Neco sempre foi assim, fui lá para ajudar ele sempre está junto, ele sempre quer participar, ele sempre quer entender, ele troca ideia, ele fala a opinião dele. Ele é realmente um cara de cavalo. Sabe que às vezes tem que piorar para melhorar, né? Muitas vezes quando a gente pega um cavalo difícil, não é do dia para a noite. Então, quando a gente tem a oportunidade agora, trabalhando também com a Catarina Offel, que é uma que eu estou trabalhando agora, que também é incrível, mulher de cavalo, trabalha com... já saltou Aachen, já saltou tudo. E são pessoas de cavalo. São essas pessoas que cada vez mais eu quero procurar estar junto, porque não é que você vai lá, faz o seu serviço e vai embora. Você aprende com eles também, né? Então, acho que o principal é aprender. Já teve uma época eu estava na Genetic Jump e eu falei, quero ir embora, quero seguir minha carreira por conta própria. Entrou uma moça lá do adestramento, a Ana. Depois que ela entrou lá, eu falei, não, vou ficar aqui mais um pouco, porque vou aprender um pouco que ela sabe. Vou sugar ela um pouco aqui e depois eu vou. Então, tipo, é ter alguém para te ensinar, porque muitas vezes a gente entra no mercado de trabalho e para de aprender, porque não tem como, né? Sair para ficar fazendo curso, ou não tem como a partir da hora que você dá esse passo a mais de que você é seu patrão, você tá no controle do seu sistema, você meio que não pode estagnar na história do aprendizado. Então tem que ter cliente que te ensina.
Isso é importante. Isso foi com o Alexandre e com a Tereza também, até hoje. É o cliente que ensina. É o cliente que me ensina. Então, eu ajudo eles e eles me ensinam. Aproveitando esse seu gancho, né, de falar, eu sei que você hoje trabalha na Europa, inclusive com muitos brasileiros. Você tem clientes de várias partes do mundo, mas o seu trabalho é bastante reconhecido por brasileiros que hoje estão na Europa. Conta um pouco pra gente quem são esses seus clientes que passaram, que estão com você. O... Quando eu cheguei na Europa, acho que o primeiro brasileiro importante que eu trabalhei foi o Filipinho. Domei uns pontos para ele, ajudei ele com uns cavalos, ajudei ele com um cavalo até importante dele, que na hora de subir ele estava muito ansioso, queria sair meio correndo, ajudei ele com esse cavalo. Então esse foi o primeiro. Depois o Fábio Leivas tem uma equipe, o Aras para quem ele trabalha tem uma equipe inteira aqui na Europa e eu ajudo eles, dou uns potros, presto assessoria para eles. Estamos até trabalhando na mesma hípica. Quem mais? O Neco já ajudei ele com alguns cavalos. O Stefan Barcha, ajudei ele com alguns cavalos, por intermédio do Chuchu. E o Juninho, fui lá ajudar ele também com alguns cavalos. Quem mais? A Luciana, né, que não representa o Brasil, mas não deixa de ser brasileira, né? É isso aí, a Luciana, porque a Luciana já não é nem, Já é hoje em dia nem portuguesa. pensa ela como brasileira, porque ela tá sempre lá na Alemanha e a Luciana, agora estamos fazendo um projeto fazendo uns vídeos, gravando, eu não sei o que eu posso falar sobre isso ainda, se eu posso falar muito, mas tá vindo coisa legal aí com a Luciana, estamos fazendo um negócio bacana. Legal. E, Léo, eu fiquei curiosa porque eu vi que você ainda começa a Doma dos Potros com a sela americana. Que influência que você tem? E se você traz um pouco do quarto de milha, o que que é do Wester? Conta um pouco pra gente o porquê dessa sela americana no início da Doma, qual é a diferença? Eu comecei com cavalo quarto de milha, então a primeira coisa é que quando eu tenho um potro que eu vou começar a domar, às vezes é mais, ele pode dar um corcove, alguma coisa, é muito mais fácil de ficar em cima. A história, acho que eu já falei bastante dessa coisa, o que que é essa equitação de fazenda às vezes ajuda a gente, mas eu acho que o mais interessante, uma das coisas que eu mais costumo dizer para os meus clientes, né, é do controle do cavalo ao passo. Porque os caras são incríveis, eles entram na pista, eles conseguem saltar, conseguem fazer a prova, conseguem fazer zero. Eles começam, o pessoal do hipismo, eles trabalham o cavalo no trabalho de plano, o cavalo está muito bem no dressage, né? O cavalo faz trote, galope, o cavalo faz todos os movimentos de adestramento, espado adentro, tudo, etc., ao trote. Mas às vezes ao passo, não existe controle nenhum. O passo, muitas vezes, para o cavaleiro de hipismo, é só uma andadura para sair da cocheira e chegar na pista. E uma andadura de aquecimento para ali dar uma aquecidinha, dar umas voltas em volta da pista, de relaxamento, para começar a trotar e começar a ir embora, e depois para esfriar o cavalo. Mas não existe aquele controle de espada para a direita, espada para a esquerda, garupa para lá, garupa para cá. Muitos cavalos que às vezes não querem entrar dentro da pista na hora da prova, quando você pega ele para trabalhar o passo, ele não tem controle nenhum, né? Então, você não tem controle sobre as partes dele. Então, quando você pega um vaqueiro de fazenda, o cavalo dele é super bom ao passo. O cavalo dele faz tudo ao passo. Ele consegue abrir uma porteira, ele sai com a paleta só um pouquinho, ele abre a porteira. Sem tirar a mão da porteira, ele consegue abrir, consegue virar a garupa sem tirar a mão da porteira, ir com a garupa para o outro lado da porteira, sair só num movimento lateral com a espádua e com a garupa junto para fechar a porteira, né? Dar uma recuada depois para tramelar a porteira, entende? Todo esse... Ou lacei a bezerro, recolhi ali o laço para o meu cavalo não pisar no bezerro, eu dou um passinho para cá, um passinho para lá. Então, esse controle fino do cavalo ao passo, isso é o que eu falo muito para meus clientes, né? Estou pegando esse exemplo. É incrível no cavalo de
de western, um cavalo de serviço. Isso é uma coisa que o pessoal, tendo mais controle do seu cavalo ao passo, durante a pista, durante o trabalho de plano, dentro da pista, você vai ter mais controle dele fora, né? Então, o que acontece? Muita gente senta no cavalo, monta no cavalo na cocheira e vai surfando, literalmente, para a pista. Se o cara pedir um pouquinho a mais, o cavalo, não vou, empina, ou se pedir fazer uma linha reta, até num certo momento, fazer uma linha reta mesmo, quando eu tô falando reta é reta, o cavalo não consegue. Ou se ele pedir um movimento lateral, o cavalo não consegue. Mas depois que tu tá trotando e galopando, o cavalo faz tudo. Então, esse é um exemplo que eu dou muito para meus clientes, de ter o controle do cavalo ao passo. Então, isso vai ajudar muito na hora do que esse cavalo não quer entrar na pista, porque nada vem de repente, né? Nada vem do nada. Muitas vezes o cara fala, meu cavalo empina do nada, né? Mas não é do nada. Se você para perceber, primeiro a paleta dele foi para a esquerda, um pouquinho, de repente ele volta, ele dá aquela virada e volta e não quer entrar e não entrou na pista, né? E deu o spin, deu um rollback ali na hora de entrar na pista. Mas nada vem do nada. Mas a partir da hora que você começa a entender mais do cavalo, mais as coisas que você acha que são imprevisíveis começam a se tornar previsíveis. Então não existe nada imprevisível. Não existe nada que veio. Meu cavalo corcoveia do nada. Geralmente não. Não é do nada. Ele te avisa. Né? Hoje eu estava com a minha aluna da vez aqui, a Samara, que está me ajudando, e ela trabalhou um cavalo aqui durante 4 meses, um cavalo bem difícil, que já tinha derrubado algumas pessoas na doma e tudo. E a gente foi hoje, pela primeira vez, saímos de casa com esse cavalo. Chegamos lá no lugar e ela montou direto, sem fazer guia, não sei por que a gente tomou essa decisão. Deveríamos ter feito uma guia no cavalo. Então, e esse cavalo saiu trotando assim, com o rabo em pé e não sei o quê. Mas antes da bola de neve, antes de virar uma bola de neve, antes da coisa, ele poderia sair corcoviando, galopando e dar um corcove nela e derrubar ela. Eu conheço o cavalo, né? Mas ela já está tão conhecendo a história, ela já entendeu tanto o processo, já conhece tão bem o cavalo, e não só conhece o cavalo, mas conhece o controle, conhece como a mente do cavalo funciona, que ela não deixa a bola de neve crescer. O cavalo não vai disparar com ela do nada. Né? O cavalo começou ali, ela põe ao passo, aí ela já trota o cavalo de novo, põe ao passo de novo, começa a fazer bastante esse controle e, aos poucos, controlando o corpo, controla a mente dele, daqui a pouco ele estava relaxado, trotando com o nariz lá embaixo. Mas, quando a gente pôs a dona dele, porque eu só estou pondo a dona dele depois que a Samara monta. Então, ela já sai trotando bem de rédea solta, assim, ela não percebe muito quando ele começa a crescer. Quando as coisas começam a acontecer. Ela nem muda o semblante dela, porque ela não percebeu que esse cavalo pode começar a aprontar. Né? O Luan está falando aqui, o que aconteceu antes de acontecer aquilo que aconteceu. Essa frase é demais. Né? O que aconteceu antes de acontecer aquilo que aconteceu. Então, toda vez que a gente falar foi do nada, não foi do nada. O que aconteceu antes de acontecer o que aconteceu. Isso é importante. Tem um pontinho ali, né, que desencadeou tudo isso, né? É isso aí. Ô, Léo, eu vou começar a te passar algumas perguntas que estão rolando aqui na internet, pedindo para quem fizer pergunta, a gente tem 10 minutos antes de cair a live e nós vamos voltar. Então, não começa a fazer muita pergunta para a gente poder responder as que estão aqui. E aí, quando voltar, a gente volta com as perguntas novas, tá? Aqui tem alguém falando o seguinte: quais são as principais dificuldades encontradas no embarque dos cavalos em trailer? Então, embarque do cavalo é o seguinte. Primeiro a gente tem que fazer o que a gente quer ficar fácil, o que a gente não quer ficar difícil, né? Mas não é não é fazer um inferno daquilo que a gente não quer, né? Mas é deixar desconfortável, deixar um pouco difícil, né? Toda vez começando a conhecer o cavalo, começando a entender a linguagem corporal do cavalo, né? Toda vez que ele coloca aquela orelha para frente, olha para o trailer, né? Faz aquele, ou se for um cavalo mais chucrão, assim, aquele cavalo mais medrosão, dá
assoprada, aquela roncada, olhando para a tampa do trailer, ele está dizendo para mim que ele está tentando. Então, conseguir enxergar a tentativa, né? Muita gente não consegue enxergar a tentativa do cavalo, né? Então, se eu paro de frente para o trailer e o meu cavalo está olhando os piquetes, onde estão os cavalos correndo lá, e não está nem aí para o trailer, eu posso pôr uma pressãozinha atrás. Eu posso pedir, então, uma situação onde tem um na frente e outro atrás, tá? Então, eu posso pedir para esse cara pôr uma pressãozinha atrás. Se o meu cavalo já está olhando para o trailer, deixa ele dar uma olhadinha, tá? O cara de trás pode dar uma estimuladinha quando o cavalo não está olhando, quando o cavalo está, tipo away, não está prestando atenção no trailer. A partir da hora que esse cavalo pôs a orelha para frente, baixou o pescoço, cheirou a tampa, eu tiro a pressão. Ele não precisa nem fazer isso, mas só de eu perceber que ele pensou em fazer isso, eu já tiro a pressão. Então eu começo a transformar aquela pressão lá atrás no comando para ele olhar para onde ele vai pisar. Primeiro ele precisa olhar para onde ele vai pisar, para depois ele começar a pôr a mão ali, para depois ele conseguir subir, né? Se o meu cavalo põe uma pata no trailer, a melhor recompensa para ele é eu pegar, sair, tirar ele do trailer, dar uma voltinha e voltar de novo. Então, eu quero ver a tentativa, né? Eu quero começar a ver a tentativa. O cavalo precisa aprender a entrar no trailer. É como um cachorro que não entra no carro. Vamos falar. Então, eu entro no carro e chamo o meu cachorrinho. O cachorrinho pequenininho. Falo, vem, 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 vem. E ele fica me olhando e não entra no carro. Eu tenho que ser criativo e fazer esse cachorro entrar no carro. Se eu pego ele no colo e coloco ele no carro, ele não aprendeu a entrar no carro. Entende? Ele vai sempre precisar que eu pegue ele no colo e ponha ele no carro. Se eu pego, às vezes ponho muita pressão ali e ele dá um pulo lá para dentro, meio na sorte, muitas vezes ele não aprende a entrar. Ele precisa conseguir pôr uma pata, pôr outra pata. Eu preciso valorizar as tentativas, né? Como estava falando o Luan aí de novo, é isso mesmo. Então, cada vez que eu vejo que ele está tentando, eu tenho que tirar a pressão dele. De repente, até levar ele, dar uma voltinha e voltar de novo, né? Quando ele põe uma mão no tampa, eu tiro, levo ele lá de novo. Ele olhou, ele não está prestando atenção no trailer, eu posso pôr pressão. Olhou para frente, posso pôr pressão. Desceu o pescoço, não posso pôr pressão mais. Olhou para o trailer, não posso pôr pressão. Mas como esse cavalo vai descer esse pescoço se o cara de dentro está puxando com o cabo esticado? Então esse cara de dentro, o cara que está com o cabo na mão, ele não pode ficar puxando o cavalo. Ele tem que deixar o cabo solto, né? Esse cara de dentro, a missão dele é conseguir ver os dois olhos do cavalo, na maioria das vezes, né? A grosso modo, conseguir ver os dois olhos do cavalo. Então, se o cavalo vira e quer ir para a lateral do trailer, esse cara vai bloquear e já vai soltar a rédea, já vai soltar o cabo de novo. A partir da hora que esse cavalo está olhando reto, ele já vai soltar o cabo de novo. Esse cavalo quer ir para o outro lado, o cara vai puxar e já soltar a cabeça do cavalo de novo, deixar ele olhar reto. A missão desse cara é só direcionar, né? A missão desse cara não é empurrar nem querer puxar o cavalo. Não é ele que vai fazer o cavalo se mexer puxando o cabo. Quem vai fazer o cavalo se mexer é o de trás. Ele só vai dizer para onde o cavalo tem que ir. Então esse cara do cabo, ele é as rédeas do cavaleiro, traçando um paralelo para quando a gente está montado, né? Eu não faço meu cavalo virar, meu cavalo está ali parado. Eu não faço ele começar a andar puxando a rédea, virando ele, e ele não é assim que eu quero que ele saia andando. Eu quero que eu quero entrar com a perna e ele vai se movimentar. Então quem impede o movimento é a perna, e a perna é o cara de trás. As mãos do cavaleiro é o cara da frente. O cara da frente só direciona, o cara de trás que põe a perna. Entendido. Léo, mais uma pergunta que mandaram aqui durante a live é: o que você prioriza no primeiro momento com o potro? Um potro entra no redondel, eu quero que ele comece a prestar atenção em mim. Então, a primeira coisa é conquistar a atenção dele. Muitos já têm atenção. Então, tem dois tipos de cavalo, né? Basicamente, dois tipos. Tem vários tipos. Várias pessoas classificam as personalidades do cavalo em vários tipos. O Pet Parelli tem 4 tipos e tudo. Mas, basicamente, são dois tipos. O cavalo que tem medo de gente, o cavalo selvagem, o cavalo que veio da fazenda, aquele que foi criado lá no Mato Grosso, sem ver ninguém, né?
esse cavalo vai sempre, maioria das vezes, né, ele vai ter medo das pessoas no começo, né? O outro tipo de cavalo é aquele cavalo que já desde potrinho já lida com gente. Então já tem o veterinário ali mexendo, né? Aqui na Europa, esses dias eu vi o cara contrata um fotógrafo para fazer uma sessão de fotos do potro nascendo, tá a égua lá parindo, tá o fotógrafo. Então esse potro não tem medo, não vai ter medo de gente, né? E muitas vezes ele também não tem o professor necessário, que é o ser humano. Esse ser humano não é um tão bom professor que vai conseguir encaminhar esse potro para o lugar certo, né? Para ter uma vida em harmonia com a gente. Então tem dois tipos de cavalo, basicamente, né? O mimado e o selvagem, vamos falar. Estou falando dos dois extremos, tá? Extremos, tem muitos meio termo aí, mais para um lado, mais para o outro, né? A gente quer o meio termo, como sempre, a gente quer o meio em tudo. Então eu não quero nenhum cavalo que morra de medo de mim, nenhum cavalo que não me respeite, que é o mimado, por exemplo. Não me respeita, não entra no meu espaço, né? Então eu quero achar o meio termo. Eu costumo fazer uma analogia com... Eu estou dirigindo a história da mosca e da abelha. Essa é minha, eu que criei essa. Muitas das coisas que eu estou falando aqui são coisas que eu ouço dos meus professores, né? Então, analogia da mosca e da abelha. Eu estou dirigindo meu carro e tem uma abelha dentro do meu carro. Estou ali com o ar-condicionado ligado, né, os vidros fechados, e de repente eu vejo que tem uma baita abelhona lá. Eu estou olhando para a estrada, mas eu estou de olho na abelha. Eu estou com um olho nela, um olho na estrada. Ela vem, passa perto de mim, eu estou olhando para ela. Então, o cavalo do campo, o cavalo que tem medo de gente, ele vê a gente como a gente vê uma abelha, né? Você está sempre ali de olho nela. Por outro lado, né, vamos falar, você esteja dirigindo seu carro e tem uma mosca dentro do seu carro. Você não está preocupado com essa mosca. Ela é chata, né? Ela vem, pega, passa, pousa em você, você vai lá, dá um peteleco nela, mas você não está prestando atenção nela. Você está ali olhando para a estrada. A mosca vem, você não olha para ela, você só vai. E é assim que muito cavalo se comporta. Ele sai com você no cabo, muitas vezes ele dá um coice e ele nem viu para onde ele deu o coice. Ele nem viu que ele te deu um coice, né? Você está ali incomodando. O cara sai da cocheira com o garanhão, ele está ali dando tranco no nariz do garanhão. O garanhão nem está olhando para ele. O garanhão está relinchando e olhando lá os outros cavalos. E está tomando tranco. O garanhão vê esse cara como um cara chato, como uma mosca. Daqui a pouco ele dá uma mãozadinha, um coice, alguma coisa assim. Então esse é só para a gente entender, né? Então o conhecimento básico dessa história, né, é entender com que tipo de cavalo que eu estou lidando. Muita gente trata o selvagem como se fosse mimado. Aí vai lá e põe pressão nele, deixa ele mais apavorado ainda, né? Ou bate nele, deixa ele mais apavorado. Muita gente trata o mimado como se fosse, ai, meu cavalinho, não sei o quê. E esse cavalo, o cavalo vai ficando cada vez pior, né? Então, aí essa vem de um professor meu, né? Como que eu faço para ser firme sem ser grosseiro, né? Com esse cavalo que tem medo de gente. E como que eu faço para ser gentil sem ser meloso, sem ser, né? Não dá para ensinar o cavalo em troco de comida, que nem eu consigo fazer com um cachorro, por exemplo. E é isso. Então tem esses dois tipos de cavalo. Vamos ter que encerrar, né? Vai cair, faltou menos de um minuto. Na verdade, eu não vou entrar na próxima pergunta. Vamos só encerrar essa, e daí a gente volta para responder as outras perguntas que já estão feitas e se alguém tiver mais pergunta. Boa. Então, eu vou pegar uma água aqui. É isso? Combinado. Ô, Léo, mas deixa eu fazer uma pergunta só antes de acabar. Você falou que não dá para ensinar um cavalo mimando ele, tipo, dando um agrado? Com um doce, um açúcar? Ou isso ajuda? Não dá para ensinar ele a fazer nada com isso. Talvez com muito treinamento algumas pessoas conseguem. Tipo, ensinar ele a descer o pescoço, começar um movimento de deitar, alguma coisa assim. Mas geralmente a comida só deixa eles mais ansiosos. Por exemplo, se eu chego no pavilhão de cocheiro e começo a mexer com comida, eles ficam todos educadinhos, de uma hora para outra, me esperando assim, todos educados. Ou eles começam a balançar, relinchar, Faz um tumulto. ansioso. Você quer um cavalo ansioso? A comida deixa eles assim. Pronto. Entendi. Agora, por exemplo, tá cheio de vídeo de cachorro de caça, o cachorro fica lá quietinho na hora da comida, todos ficam imóveis.
O cachorro você consegue, o Entendi. cavalo não. Se você conseguir transformar o seu Léo, cavalo, vai cair. então tá. 5 segundos. Espera que a gente já volta, tá? Eu vou gravar e a gente já retorna para continuar.